Evangelho de João, capítulo 4, da palavra do Senhor. João, capítulo 4, versículo 46. Glória a Deus, Deus está aqui, a presença dele é real. Louva a Deus nessa tarde pela oportunidade. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Louva a Deus também a todos os irmãos e irmãs, né? A Sabrina que pôde estar conosco, né, Laiane? Nessa tarde veio acompanhada com a Isabela, né? Isabela que também veio acompanhando, né, Bela? Está ali, sendo apresentada também, que Deus abençoe. João capítulo 4, versículo 46 em diante diz assim: Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achava melhor. E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. Assim, creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Amém? Você pode se assentar nessa tarde. Que Deus abençoe também, pastora Lucimara, em nome de Jesus. Queridos, hoje, dando continuidade a esta campanha, a este propósito, o Senhor ministrou algo ao meu coração, porque quando falamos, sobre causas impossíveis, quando falamos de impossibilidade, nós pensamos logo que nós ouvimos uma palavra do Senhor. E é interessante porque a palavra do Senhor, ela é direcionada por Deus e vem sendo manifesta para nós de diversas formas. Diante de uma situação, diante de algo, uma causa que a gente vem colocando diante de Deus, tanto aqui na igreja, quanto em casa, em oração, em algum propósito, a gente apresenta diante do Senhor alguma causa e nós ouvimos ou recebemos dele uma palavra. E quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente escuta uma palavra e é certo que muitas vezes a palavra positiva, a gente ouve algo sobre uma situação e a gente fica contente, a gente fica feliz, até nos motiva até certo ponto, mas quando a gente ouve uma palavra negativa, essa palavra negativa pode ser uma das 99 palavras positivas que você ouve e você escuta de repente uma palavra negativa. Essa palavra negativa, ela vem impactando a nossa vida de uma forma que mexe com as nossas emoções, que mexe com os nossos pensamentos e muitas vezes modifica o nosso comportamento. Eu não sei você, de repente em algum momento da tua vida, você passou por uma situação desse tipo, como que... Opa! Tá dando. Opa! Amém. Como quando você de repente passa por uma situação difícil e aí você ouve uma palavra positiva, algo bom, algo ao teu respeito ou algo sobre a situação e de repente vem uma crítica e muitas vezes essa crítica pode até ser construtiva, mas ela vem mexendo no nosso interior de uma forma que muitas vezes modifica o nosso comportamento. E nós entendemos que isso muitas vezes, se não tiver uma base sólida, construída mediante a fé e estando na presença de Deus, isso pode mexer com o nosso comportamento. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa tarde para a noiva do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui, para você lembrar que há uma só palavra que vai começar a modificar o teu comportamento. E essa palavra é a última palavra, é a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que chega diante da causa impossível. É a palavra de Jesus que vai chegar hoje diante do teu cenário. É a palavra do Senhor que vai chegar hoje dentro da tua casa. Ela já chegou. Jesus já chegou. Ele já liberou uma palavra ao teu respeito e ao respeito do teu cenário. Aleluia. A Bíblia diz que quando lemos aqui, conforme lemos a palavra do Senhor,
A Bíblia diz aqui nesse capítulo, e falando acerca desses versículos, quando Jesus, ele cura, mostra para nós a cura, o mover de Deus na vida do filho de um oficial. A Bíblia diz que Jesus, ele estava andando, Jesus, ele se achegou a Galileia, e a Bíblia diz que quando ele estava vindo a Caná da Galileia, naquele mesmo lugar onde as pessoas já conheciam ele, afinal, o milagre já tinha acontecido ali, Jesus já tinha se manifestado ali, quando houve, naquele momento, naquela vez em que ele esteve naquela região, a transformação da água em vinho. Logo, a fama de Jesus se espalha por aquilo que ele tinha feito. Automaticamente, aquilo que ele tinha feito não tem como, é algo que só ele podia fazer. Então é fato que aquilo que só ele podia fazer faz os meus olhos olharem para ele. Logo, aquilo que só Jesus podia fazer faz alguém mudar agora a rota do seu olhar e olhar apenas para Jesus. Então, quando alguém ouve que Jesus volta, que Jesus chega a Caná da Galileia, vai lembrar, é Jesus, aquele que esteve aqui outro dia, aquele que passou por aqui e fez o que ninguém fez, e fez o que ninguém podia fazer, aquele que chegou deixando a sua marca, aquele que não chegou apenas com uma palavra, mas a sua palavra veio acompanhando os sinais. Então veja, alguém fica sabendo, e a Bíblia diz que um oficial, um homem que de fato era alguém relevante, um homem que tinha uma posição, e agora ele ouve falar e ele tem uma necessidade. Qual era a necessidade? A Bíblia diz que o seu filho estava à beira da morte. Você já viu alguém na beira da morte? Alguém na beira da morte não está sorrindo muitas vezes. Alguém na beira da morte é alguém que parece que a esperança foi embora. Alguém agora na beira da morte é alguém que perdeu o brilho. E quem está do lado de fora olhando para uma pessoa à beira da morte, quem sabe acamado, quem sabe ali debruçado, com uma febre altíssima, evidências de que é o fim da linha para aquele jovem, para aquele pequeno rapaz. Mas existe um pai que, embora estivesse desesperado, ele ouviu falar de Jesus. Embora tivesse um pai que pudesse ficar ali e quem sabe consigo dizia, eu não posso deixar o meu filho aqui sozinho, eu não posso desampará-lo. Só que acontece que a demanda, a situação, aquela realidade em que ele estava vivendo, ele já fez de tudo que estava no alcance dele, ele já tinha feito. Então não tem outra alternativa, eu vou até Jesus, eu vou me mover até onde ele está. Veja que Jesus já tinha operado um milagre, mas é interessante porque agora vai ter algo aqui que é o nivelamento de nível, porque quando há uma necessidade no ambiente, há um nivelamento, não existe maior nem menor, existe um Deus todo-poderoso que opera na vida do grande e do pequeno. Acontece que este homem, este grande oficial, este homem com tamanho agora respeito entre os homens, ele vai até Jesus. Quem é Jesus? É um carpinteiro, é um homem simples, mas é simples, porém tem uma palavra, e a palavra deste homem simples é uma palavra que muda todo um cenário. E a Bíblia diz que este homem então ele sai de onde ele está e ele vai caminhar, ele vai até Jesus, e quando ele chega até Jesus, ele percorre uma distância, 27 quilômetros de distância, quando ele sai de Cafarnaum e vai a Caná da Galileia. Uma distância para percorrer, e 27 quilômetros, querido, é como sair daqui, mais ou menos, e ir até a Praia do Sonho, por exemplo. Esse homem olha para a realidade, e ele não tem problema em se afastar do cenário para buscar socorro aos pés de Jesus. Ele não tem problema em se distanciar do problema. Ele se distancia da situação. Ele deixa vulnerável. O vulnerável fica em casa. Ele deixa na dispensação, na dependência, na esperança de que ele vai e que Jesus vai fazer alguma coisa. Ele sai na esperança, eu vou, mas quando eu voltar, eu vou trazer Jesus comigo. Essa era a intenção do coração daquele pai.
Ele sai de casa e ele caminha então 27 quilômetros. De alguma forma ele se desloca até Caná de Galileia. E agora ele chega e vai ter com Jesus. E quando ele chega até Jesus, a Bíblia diz que ele vai até Jesus e ele pede, ele roga para que Jesus então desça e cura o seu filho, que já estava à beira da morte. Mas Jesus olha para aquele homem, está dizendo: olha, se não virdes sinais e milagres, não crereis. E aquele homem continua dizendo: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Esse homem está fazendo um pedido e Jesus disse: vai, o teu filho vive. Jesus, ele não vai com o homem. Jesus disse: vai tu, porque o teu filho vive. Sabe o caminho que tu veio? Volta por ele mesmo. Como quem diz, quando chega lá tu vai ter uma surpresa. Agora só depende de ti, porque a palavra já foi liberada. Jesus, ele libera uma palavra, e a Bíblia diz que aquele homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Aquele homem não insistiu para Jesus: não, eu só vou se tu for comigo, porque isso é sinal de incredulidade. Não, o sinal de que ele creu é porque realmente ele volta, ele se distancia de Jesus apenas com uma palavra. Perceba uma coisa aqui, querido, quando você vê que Jesus está ali de pronto para receber quem vem, ele cumpre a sua palavra. Quando ele diz que nós temos que ir, a presença de Jesus atrai quem? Atrai os oprimidos, atrai os cansados, os sobrecarregados. Aqueles que vão até a presença de Jesus viverão o cumprimento da sua palavra. Que tipo de pessoa Jesus atrai? Talvez alguém pode entrar aqui dizendo hoje: Carol, muitas vezes eu oro, sabe, mas de repente vem uma prova, uma situação, e eu não consigo correr para outro lugar, a não ser para a presença de Jesus. Quem faz isso? É o próprio Cristo, para cumprir a sua palavra. A presença dele atrai. Quando a gente está no dia mal, quando a gente está mal mesmo, quando a gente está sobrecarregado, não tem outro lugar, não é vontade da nossa carne, porque a carne expele da presença, mas o Espírito impulsiona a gente para a presença. É Jesus dizendo: eu vou atrair o cansado, eu vou atrair o sobrecarregado, eu vou atrair aquele que perdeu a esperança, e eu vou dar alívio, e eu vou dar a paz. Oh, aleluia. Aqui está se cumprindo a palavra de Jesus, porque este homem foi, e como chega um pai que acabou de deixar um filho à beira da morte. Tem pai aqui nessa tarde, tem mãe, talvez chegaria desesperado, talvez chegaria angustiado, talvez chegaria assim sem força, mas chegou. Não tenho força, mas eu vim. É a presença que atrai esse tipo de gente. É a presença que atrai aquele que está perdendo a esperança. Você está aqui nessa tarde, nessa campanha, porque a presença de Deus te atraiu para este lugar. Oh, aleluia! Esse homem pode ser que ele tenha tentado de todas as formas, investido todos os seus recursos, afinal ele tinha influência, afinal ele conhecia muita gente, mas mesmo assim ele vai até Jesus, porque ainda, querido, que tudo falhou, Jesus não falha. Todo o resto falhou, toda a expectativa que eu tinha não deu certo, nessa causa impossível, a expectativa que eu gerei não deu certo, eu tentei, também não deu certo, mas em Jesus não falha, com Jesus não tem falha. Esse homem vai, e quando ele vai até Jesus, agora ele vai contar para Jesus o que está acontecendo. Embora Jesus já soubesse, porque ele é onisciente, contudo aquele homem fala, contar para Jesus em um momento de dor, em um momento de desespero, contar para ele o que está acontecendo, vai causar muito efeito na nossa vida. Você sabia disso? Eu estou falando da oração, ainda há pouco eu estava falando com as meninas sobre isso, e me lembrando acerca disso, dos efeitos da oração. Uma pessoa que vai até Jesus e
conta para Jesus o que está acontecendo. Jesus, eu vim te contar que a esperança acabou, mas eu preciso te falar, eu estou desse jeito, eu estou debruçada, eu estou cansada, eu estou angustiada, eu não aguento mais olhar o cenário daquela casa, eu não aguento mais olhar aquele cenário, eu não consigo mais lidar com a situação daquele menino, mas mesmo assim eu vim te contar, mesmo assim eu vim abrir o teu coração. Você sabia que enquanto você está falando, enquanto você está abrindo o teu coração, tem algo que está acontecendo no teu cérebro? A tua mente está trabalhando e o teu próprio corpo está agora sendo modificado, porque você está orando, porque você está contando. O teu cérebro agora, você chega de um jeito na presença, você se joga chorando, prostrado, angustiado, e de repente você começa a contar para Jesus. Jesus, eu deixei lá o menino, está lá Jesus quase morrendo. Jesus, as pessoas estão olhando para ele, para o meu menino, e estão dizendo que não tem mais jeito, mas mesmo assim eu vim conversar contigo. Eu sei que é impossível, mas eu vim contar para ti mais uma vez. Eu sei que eu já te pedi outras vezes, mas olha eu aqui de novo. Quando você está orando, querido, tem algo que está acontecendo no teu cérebro. Acontece que quando uma pessoa ora, aqui na oração, o efeito da oração no cérebro traz a resistência à dor e também a resistência ao ambiente. Quando o ambiente é desagradável, quando o ambiente é desconfortável, muitas vezes o ambiente pode estar atribulado, muitas vezes o ambiente pode estar agitado, do lado de fora tudo agitado, mas quando você ora, você coloca diante do Senhor, algo acontece no teu cérebro, substâncias são liberadas para o teu corpo, e aquela angústia que você chegou na presença, ela sai. O que é isso? Do lado de fora está tudo atribulado, está tudo agitado, mas porque eu orei, algo aconteceu no meu cérebro e liberou para o meu corpo. Eu não estou mais angustiada, tem algo dentro de mim que está acontecendo, tem algo que do lado de fora está atribulado, mas eu estou tranquila. Aí tem uns crentes que são doidos, eu não entendo. Alguém olha para você e diz, eu não entendo como é que tu aguenta esse processo. Se ele soubesse o poder da oração, se ele soubesse o poder de deixar o menino se abster do menino quase morrendo, e mesmo assim orar confiando, orar se derramando, orar clamando, colocando diante do Senhor. Ah, se eles soubessem. Oh, aleluia. Quando uma pessoa ora, quando uma pessoa se debruça em oração, quando uma pessoa rasga o coração, agora a mente começa a trabalhar de uma forma tal que a capacidade de tomar as decisões, ela é alterada. A oração, ela ativa o nosso córtex pré-frontal, e nessa ativação dessa região aqui, é a região que nos dá a capacidade de significar as coisas e tomar decisões. Antes de orar, eu estava decidida de que acabou para o menino. Depois de orar, o córtex frontal, agora ele é ativado, e eu tomo a decisão não mais baseada nas evidências, mas eu tomo a decisão baseada no que ele me falou. Eu me torno nem emocional, nem racional demais. A oração me dá equilíbrio para olhar para aquela causa que parecia impossível. Aí eu me acalmo, aí eu entendo, ele mandou eu esperar, então eu vou esperar. Ele mandou eu confiar, então eu vou confiar. Olha o equilíbrio da oração. A oração vai te equilibrar, a oração vai te dar direção, a oração vai te dar entendimento. É por isso que o inimigo luta em pessoas, na vida de pessoas. Porque para deixar o menino, não, olha para o menino, olha lá, se virou, está quase morrendo, olha o pulso, e a pessoa fica em cima. O pai não ficou em cima. O pai foi ter com Jesus. O pai caminha longe e vai na presença de Jesus. O pai se ausenta. É como alguém nessa tarde que se ausentou do cenário e veio para a presença do Senhor.
e veio para a casa de oração, e veio clamar, e veio buscar, e disse no seu coração: eu vou para a campanha das causas impossíveis, e lá eu vou clamar, entendendo que o Senhor vai me dar graça para continuar, até que Ele cumpra o que Ele disse que vai fazer. Oh, alamassore calamai. Aquele pai ouve uma palavra de Jesus, o pai chega com um plano, e chega falando para Jesus, se cumpre a palavra de Deus, como disse o salmista, Salmos de número 50 e verso 15, e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. No dia da angústia, coloca para fora, fala. Está difícil para lidar com esse problema, irmã. Está difícil lidar com essa situação. Rasga o coração, porque esse método não mudou. Muita coisa mudou, mas a palavra não mudou. O método não mudou, ele continua sendo o mesmo. É na oração, é na invocação. Quando você ora aqui, quando você busca Jesus aqui, o céu se move em teu favor. Jesus sempre ouve a oração da fé. Só que a forma que Ele responde nem sempre vai ser de acordo com aquilo que você espera. Tem causas que você coloca diante dEle e pede para Ele: Senhor, o negócio é o seguinte, eu quero que o Senhor venha comigo. Mas Jesus está olhando e está dizendo: contigo eu não vou, mas eu vou liberar uma palavra. Aquele homem podia dizer: não, mas não é assim que eu quero. Mas ele não fala nada, porque ele entende que do jeito de Deus ainda funciona. Do jeito de Deus é melhor que o meu. Da maneira dele é melhor que a minha. O tempo dele é melhor que o meu. Deus está dizendo para alguém aqui que está buscando por algo que parece impossível. O Senhor está dizendo: o tempo dele ainda não se atrasou. O relógio dele não se atrasa. Do jeito dele ainda funciona. Talvez ele não te pegou pela mão. Talvez você não sentiu poder, arrepio, mas escute, talvez você recebeu uma palavra, e é dessa palavra que você vai tomar posse nessa tarde e gravar na tábua do teu coração. Uma palavra basta para que se cumpra o propósito de Deus. Oh, aleluia! Ele não responde da maneira do Pai, Ele responde da maneira que Ele quer, da forma dEle, do jeito dEle. Agora Jesus, Ele libera uma palavra. Aquele homem então, ele vai ouvir a palavra, mas ele vai tomar posse da palavra. Gente que depois que se relaciona com Jesus, que conta para Jesus o que aconteceu, e ouve de volta a orientação, porque tem sensibilidade para ouvir o que Jesus acabou de dizer. É gente que vai obedecer. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é conselho para doido. É quando tudo está se perdendo, é quando tudo parece que não tem mais jeito, e Jesus está dizendo assim: acalma o coração, não faz burburinho, não fica tumultuado, fica tranquilo, simplesmente obedeça, a direção é essa. Alguém podia dizer: rapaz, tu é doido, tu acabou de ver um menino lá quase morrendo, e tu vem dizer para mim que uma palavra basta? É, uma palavra basta. Uma pessoa decidida na presença, uma pessoa que está na presença, que tem intimidade, uma pessoa que sabe porque pagou o preço de caminhar quilômetros e quilômetros para chegar na intimidade com Ele. Porque intimidade, querido, vai ter que ter caminhada. Oh, Deus está dizendo para alguém aqui nessa tarde: a intimidade que tu tem comigo não começou hoje. Oh, a intimidade que tu tem comigo não é de agora, já é de tempo. E nessa intimidade Deus está trabalhando, Ele está movendo, Deus está contabilizando a tua oração, Deus está contabilizando cada quilômetro que você andou em meio aos desertos da vida. Deus não está deixando passar desapercebido. Ele toma posse da palavra, e quando ele retorna, a Bíblia diz que ele crê e ele vai voltar. E quando ele está voltando, no meio do caminho alguém vem ao encontro dele. Veja, ele volta, mas agora ele volta com o coração em paz. Porque aquele que verdadeiramente crê, a paz entra. A paz que excede todo entendimento. Paz não é ausência de conflito.
Paz interna não tem a ver com evidências do lado de fora, evidências externas. O Senhor está dizendo, ainda que você esteja no meio da batalha, eu vou te dar a paz que excede todo entendimento, para saber quando entrar, quando sair, quando falar. Tu crê, porque Deus está liberando uma palavra para alguém nessa tarde. Ele está dizendo, eu já estou indo lá, eu já estou liberando a palavra lá, mas quando você se colocar para andar no meio do caminho da vida, você vai andar em paz, você vai andar crendo, determinando, o meu Deus já liberou uma palavra. Oh, aleluia. Porque a impossibilidade, as coisas ao nosso redor, elas trazem evidências externas, mas a palavra de Deus causa impacto interno, e o impacto interno vai gerar mudança de comportamento. Aquela que chegou desesperada porque o marido disse que ia embora, ou porque ela disse eu vou me separar, mas de repente ela chega na presença e de repente ela fala com o Senhor libera uma palavra, ela chegou uma e ela vai embora outra. Por quê? Porque ela entendeu que a palavra modificou o seu interior e gerou um novo comportamento. Aquela que Deus já disse que vai trazer um varão, eu estou profetizando aqui, aquela que Deus disse que vai gerar, e se Ele falou vai acontecer, aquele que Deus disse que vai salvar dentro do meio da família, aquela que Deus disse que vai arrancar de dentro daquele presídio, aquela que Deus disse que vai entrar naquele leito do hospital. Toma posse da palavra e muda o comportamento de quem crê, comportamento de quem confia, postura de alguém que está dizendo, venha o que vier, eu não vou me abalar, porque não é sobre mim, é sobre a palavra que o meu Deus me liberou. Não é que você não vai chorar, não é que você não vai sentir, mas o teu comportamento vai estar alinhado com a palavra liberada. Comportamento de quem crê, comportamento de quem confia. E ele vai no comportamento de quem crê. Ele vai andando confiante. Qual era a expectativa? Um homem agora frustrado, um homem chorando. Não, esse era ele quando foi. Agora que ele está voltando com a palavra, eu imagino esse homem voltando firme. Esse homem, quem sabe, cantando. Esse homem sorrindo. E a questão é, ele não viu nada acontecer ainda, mas bastou uma palavra para ele mudar de comportamento. Mudança de comportamento a partir do que o Senhor está falando. É isso que o Senhor quer de nós. É assim que a fé é manifesta. A Bíblia diz então que esse homem está voltando. E quando ele está voltando, os servos vêm ao encontro e vêm dizer, correndo, Senhor, o teu filho está vivo. Sabe o que é interessante? Talvez aqueles servos, que provavelmente conheciam muito bem o seu Senhor, podiam olhar e dizer assim, agora ele vai vibrar. Agora, mas aqui eu não vejo nada disso acontecendo. Uma pessoa equilibrada, lembra do que eu falei do córtex frontal? Ele não vai celebrar, ele não vai pular, ele não vai soltar fogos, isso não vai acontecer. Ele olha para os servos e faz uma pergunta equilibrada. E ele pergunta assim dizendo, a que horas, ou melhor, perguntou-lhe pois, a que hora se achara melhor? Que horas que o meu filho melhorou? Olha a pergunta de alguém equilibrado. Não pergunta como foi, não pergunta e aí, me fala mais, não, ele já lembra na hora. Por quê? Porque ele veio andando pela palavra. Então a pergunta que ele faz não está ligada com as suas emoções. A pergunta que ele faz para o servo não está ligada com o seu pensamento. A pergunta que ele faz está ligada com a palavra. E ele pergunta, a que horas foi? E o servo está respondendo, em outra versão diz a hora sétima.
Ele pergunta, e quando ele olha isso, ele fala, hora sétima, a febre o deixou. A evidência mudou lá, quando a palavra foi liberada aqui. Eu não vi, mas porque me movi e criei, algo já aconteceu lá. É assim que o Senhor faz. A gente ouve e recebe aqui, e Deus já começa a trabalhar lá. Ei, nós nos colocamos aqui, diante do Senhor Jesus, e Ele trabalha lá. E a Bíblia diz, entendeu? Pois o Pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus disse, o teu filho vive. Assim não apenas ele creu, como toda a sua casa, toda a sua família. Algo que foi realizado dele, o Pai, que se posicionou de forma individual, impactou toda a sua casa, porque o testemunho que é gerado em um ambiente de crise é um testemunho que servirá para a glória de Deus. Um testemunho está sendo gerado no meio da tua causa impossível. Para você é impossível, mas foi lido aqui no início, porque para Deus nada é impossível. Para o nosso Deus não tem impossível. E nessa tarde o Senhor está dizendo, eu vou mudar o cenário. Vou. Há uma palavra apenas. E o Senhor está dizendo, ei, não queira sinais, quando eu já liberei uma palavra. Não estou dizendo que não vai ter sinal, porque Deus ele tem as suas formas de se manifestar. Mas tem hora que a gente perde a fiação de estar ligada com a palavra, e a gente fica procurando sinais. A falta de sinais desespera muita gente. A falta de sinais tira muita gente da postura de oração. E ele está dizendo, ei, eu estou me manifestando pela minha palavra. Eu já te falei o que vou fazer. Eu já te disse o que vou fazer. Hoje de manhã eu estava me ajeitando. Cheguei em casa correndo meio-dia. E comecei a me arrumar para vir para cá. E de repente o Senhor me fez lembrar algo. Na verdade ontem já eu estava com um pensamento. E me lembrei de algo quando eu estava passando o dedo na minha galeria. E de repente eu vi uma foto. E naquela foto, as fotos que eu tinha antigamente, irmãos, não que hoje eu não chore, eu choro muito, emotiva. Mas as fotos todas que eu tenho de antigamente, dos lugares que eu ia, nos cultos que eu ia, era um semblante de uma pessoa totalmente sofrida. E todas as fotos que eu tenho de pessoas entregando algo para mim, parece que eu lembro do sentimento da época. Eram coisas que Deus usava pessoas para falar sobre o cenário que eu estava vivendo. Eu era aquela pessoa que largava tudo, e quando eu sabia que tinha alguém de Deus no norte da ilha, no sul, ou em outra cidade, eu largava tudo e ia para lá, porque o desespero era tão grande, o menino estava quase morrendo, eu tinha tanta evidência dentro de casa que era o fim, que eu precisava alinhar o meu córtex, eu precisava alinhar o meu pensamento, eu precisava alinhar as minhas emoções. Era todo dia eu olhar para dentro de casa e ver uma causa impossível, alguém embriagado, alguém drogado, alguém que não dava nada, e eu dizia a Deus, hoje eu arrumo a mala e vou embora. Deus, eu estou cansada desse casamento. Deus, chega. E todas as vezes que eu ia num lugar desses, Deus tomava alguém e dizia para mim, ai de ti. Ué, ai de ti se largar, ai de ti se abandonar. Eu vou restaurar o varão, eu vou libertar ele. E eu dizia, Senhor, mas é impossível. São muitos anos assim. Eu estou cansada. Mas todas as vezes que eu ia para a presença, todas as vezes que eu cruzava os quilômetros, oh, aleluia, para chegar até Caná, que Jesus estava lá, eu ia para ouvir a voz dele. E todas as vezes que ele falava comigo, ele dizia, eu farei. E naquele dia, eu me lembro que uma foto que eu tenho, com uma camisa, irmãs, de anos atrás, que eu nem imaginava congregar aqui. Eu entrei com uma amiga aqui na Assembleia de Deus, há muitos anos atrás. Eu subi aquela escada, e uma delas disse para mim, Carol, vamos ali, uma amiga de oração na época, vamos entrar ali no bazar. E eu disse, vamos. Era R$20, era tudo que eu tinha no bolso, porque também passava uma crise econômica muito grande. E quando eu entrei naquele bazar, eu vi uma camisa assim bonita, e eu disse, nossa, que camisa bonita, de cetim, eu não tenho e nunca tive uma dessa, eu vou comprar.
E alguém olhou para mim e disse assim: Carol, essa camisa é da pastora Odete, era da pastora Odete. Eu falei: olha que bênção, né? Eu não sabia quem era. Eu olhei para o lado para minha amiga e falei assim: quem é pastora Odete? Eu não sei que a irmã está falando aqui. Ela disse: Carol, a pastora Odete é a pastorona. Bem assim. Aí eu disse: ah, é, da pastorona, então eu vou pegar, né? Vou ficar, eu já gostei, vai que atrai a unção, né? Eu brinquei assim. Irmãos, esse foi o maior processo da minha vida. E na foto que está o último registro da palavra que eu guardei no meu coração, eu lembro que eu estava com essa camisa, depressiva, um semblante totalmente diferente, muito mais magra do que sou hoje, pasmem. E de repente aquela missionária olhou para mim e começou a cantar assim: cante comigo, irmão, que eu tô fanha. E ela olhou para mim e disse: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Enquanto ela cantava, eu me lembrava do meu cenário impossível. E aquela foto ficou como memorial. E todas as vezes que eu pensava em desistir, eu abria a galeria do meu celular e lembrava do que Deus falou comigo naquela noite. Ele disse: é impossível para ti, mas eu vou fazer. É impossível para ti, mas eu vou libertar. É impossível para ti, mas eu vou entrar. Eu vim com uma palavra de Deus nessa tarde para alguém. É impossível para ti, mas fique com a palavra que o Senhor liberou. Parece que acabou, mas Deus está entrando hoje no cenário. Ore de novo, peça de novo, te alinhe de novo, porque você vai testemunhar e o nome do Senhor será glorificado. Eu te convido a se colocar de pé comigo. Você pode adorando.